Deus, quando criou criou o ser humano, o trouxe da sétima dimensão e o colocou em um corpo teofânico da sexta dimensão, e depois o trouxe a este planeta Terra e o colocou em um corpo de carne criado por Deus do pó da terra. E, em seguida, tomou do seu abdômen e tomou uma costela e dela criou, formou, fez a Adão uma companheira. E Adão disse: isto é carne da minha carne e osso dos meus ossos, e a recebeu. Deus lhe deu essa companheira para se reproduzir. E encontramos que no jardim do Éden estava a serpente que era a mais astuta, o animal mais astuto de todos os animais, e era a raça da serpente parecida à raça humana que Deus tinha criado, e tinha espírito, mas não tinha alma, mas tinha lugar onde ia a alma, e foi aí onde o diabo entrou, e a alma da serpente se tornou o diabo, e por isso é neste planeta Terra a primeira manifestação do diabo em carne, e foi em carne animal, na serpente. Ali estavam dois personagens muito importantes no Jardim do Éden. Estava Deus e estava o diabo. E esses eram Deus, Cristo, a árvore da vida, e o diabo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E para poder se manifestar e se reproduzir aqui na Terra, essas árvores tinham que se encarnar, e o diabo se fez carne na serpente para se reproduzir, e Eva se uniu à serpente, o instrumento do diabo, a esse incrédulo que veio onde estava Eva e disse: assim Deus disse que não comam da árvore do Jardim do Éden. E Eva disse: não, o que Deus disse é que podemos comer de todas as árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer, porque no dia em que comermos, morreremos. E a serpente disse: não morrereis, mas que vocês serão como deuses, sabendo o bem e o mal. Vem que foi a manifestação do primeiro incrédulo aqui na Terra, a manifestação da serpente ungida pelo diabo, o qual estava dentro da serpente. E quando falou a Eva sobre a palavra, o que lhe disse? Disse que não morreriam. E Deus tinha dito que morreriam se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por meio dessa união, a incredulidade, crendo na mentira do diabo, e sendo incrédula Eva ao que Deus tinha dito, e pensando que Deus não iria fazer como ele tinha dito, Eva, pela união incorreta, trouxe maus resultados. Trouxe um filho de incredulidade, Caim. E agora vejam por quê. 1 de João
nos diz sobre Caim. 1 de João. Vamos ver o que nos diz. (3:12) diz algo que não podemos ignorar. Diz: não sendo como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Agora vejam, como diz aqui João, que Caim era do maligno. E quem é o maligno? O diabo. Não disse Cristo na parábola do trigo e do joio que os joios são os filhos do mal? E quem semeou o joio é o diabo? E agora, o joio como seres humanos ou filhos do maligno, vejam vocês, foi lá em Gênesis, onde o diabo, por meio da serpente, semeou o joio, ou seja, os filhos do mal aqui na terra. E por isso, quando em seguida Eva dá a Adão a participar do mesmo, Eva concebe de Adão e tem também um filho chamado Abel. E agora vejam vocês, um filho por meio de Eva era do maligno, diz a Bíblia. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão Abel. E agora, Abel não era do maligno, porque Adão não era o maligno. E Adão veio de quem? De Deus. E agora, vejam vocês como o filho do maligno, Caim, matou Abel. Foi o primeiro homicida que houve na terra. Foi o primeiro homicídio que se efetuou na terra. Inspirado por quem? Pelo diabo. E veio de um filho de quem? Do diabo, um filho do maligno. E agora, vejam vocês como as palavras de Deus estão se cumprindo quando isso acontece, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 15 diz: Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: Por que fizeste isto? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, assim como a mulher teria semente, também a serpente teria semente. E haveria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. E agora, encontramos que por meio da mulher veio a semente de Adão, mas também veio a semente da serpente. E já quando está Abel e Caim, vejam a inimizade que há aí. E Abel, sendo um pastor de ovelhas, ofereceu a Deus a oferta pelo pecado. E Deus
recebeu um cordeirinho imolado para Deus. Caim ofereceu a Deus dos frutos do campo. Mas os frutos do campo não cobriam o pecado. E encontramos que com os frutos do campo não se estava representando o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. No entanto, com o sacrifício do cordeirinho que Abel ofereceu a Deus, estava representando, tipificando o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. Por isso, esses sacrifícios do Antigo Testamento, destes animaizinhos pelo pecado, eram a sombra, ou seja, o tipo e figura do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E por isso Deus aceitava esses sacrifícios. O primeiro sacrifício que foi feito, Deus o fez por Adão e Eva e lhes deu peles para cobrir sua nudez. E o último sacrifício que seria feito pelo pecado, quem o faria? Deus também. Por meio do seu véu de carne chamado Jesus, o qual foi sacrificado na cruz do Calvário. E por isso é que de Cristo para cá não se necessita, não são mais necessários sacrifícios pelo pecado, porque já foi feito um sacrifício perfeito pelo pecado. E agora, o sangue daqueles animaizinhos cobriu o pecado, mas permanecia na pessoa o pecado, mas coberto com o sangue desses animaizinhos, e portanto estava coberto da vista de Deus. Por isso é que o povo hebreu, igual a Noé e outras pessoas, são chamadas justas. Por exemplo, Ló foi chamado justo também. E, no entanto, eram pessoas que cometiam erros, eram pessoas que pecavam. O povo hebreu é chamado um povo justo. Deus não vê no povo hebreu, quando vai pelo deserto, não vê pecado no povo hebreu. No entanto, eles cometiam muitos pecados, mas ofereciam a Deus o sacrifício pelo pecado. Tinham o sumo sacerdote que sacrificava essas ofertas e sacrifícios pelo pecado e eram cobertos os pecados do povo hebreu e de cada um como indivíduo dos olhos de Deus. E Deus, quando os olhava, não via pecado neles. Por isso eram justos diante de Deus. E agora, vejam vocês como Abel ofereceu a Deus um sacrifício de um animalzinho pelo pecado. E daí em diante, do tempo de Adão para cá, foi necessário um sacrifício pelo pecado para o ser humano. Toda pessoa necessita ter o sacrifício pelo pecado, se não está perdido diante da presença de Deus e não tem direito à vida eterna. Mas agora, vejam vocês, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o pecado daqueles que tinham oferecido a Deus o sacrifício pelo pecado, os pecados deles foram tirados completamente com o sangue de Cristo, mas até que chegasse o sangue de Cristo, estavam cobertos com o sangue dos sacrifícios que eles ofereceram a Deus. E agora, vemos que quando Cristo ressuscitou, ressuscitaram com ele os santos do Antigo Testamento, e quando Cristo subiu ao céu, subiram com Cristo também os santos do Antigo Testamento. E por isso, se abriram as portas eternas e entraram com Cristo, como diz o Salmo 24. Vamos ver. É um salmo profético, onde diz
quem subirá ao monte de Jeová? E quem estará em seu lugar santo? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração? E como uma pessoa pode ser limpa de mãos e pura de coração? Pois lavando seus pecados e para os tempos do Antigo Testamento, somente podia ser coberto o pecado com sangue daqueles sacrifícios que efetuavam. Mas, já no Novo Testamento, os pecados são tirados com o sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Não cobre, mas o tira. E agora, quem é que subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, ó Deus de Israel. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Quando Cristo ressuscitou, e ressuscitaram com ele os santos do Antigo Testamento. Em seguida, quando subiu ao céu 40 dias depois da sua ressurreição, iam subindo e diziam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E dentro lá no céu perguntavam: quem é esse Rei da Glória? E respondiam os que iam com Cristo, os santos do Antigo Testamento: o Senhor forte e o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E subiram com Cristo. E agora, para o tempo final no qual nós vivemos, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados, e em seguida iremos com Cristo à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro, depois de estar no corpo eterno de 30 a 40 dias aqui vivendo nele e tendo uma etapa muito importante do programa divino. E em seguida subiremos ao céu, seremos raptados, e se dirá de novo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E perguntarão: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ou seja, YHWH. Porque esse é o nome eterno de Deus. E aí, vejam vocês, essa foi a forma em que Deus revelou a Moisés seu nome quando Moisés quis conhecer o nome. Agora, a pronúncia, Moisés a escutou, mas o povo hebreu não sabe como se pronunciam essas 4 consoantes. Agora, podemos ver que para este tempo final, os escolhidos de Deus já não estarão usando sacrifícios de animaizinhos. Até o templo foi tirado em Israel, portanto, nem o povo hebreu também não pode ter sacrifícios, nem da Páscoa, nem o sacrifício da expiação no dia 10 do 7º mês de cada ano, porque já não tem o templo para levar o sangue da expiação ao lugar santíssimo e colocá-lo sobre o propiciatório, que é a cadeira ou assento de misericórdia, onde
Deus estava e os dois querubins de ouro, e no meio dos dois querubins de ouro, a presença de Deus na luz da Shequina. Já o povo hebreu não tem uma cadeira ou assento de misericórdia com o sangue da expiação. Portanto, o povo hebreu esteve padecendo o juízo divino por todos estes anos de Cristo até aqui. E esteve passando por uma tribulação terrível, porque não tem o sacrifício pelo pecado. Mas há um sacrifício pelo pecado, e não está no templo de Salomão, nem no templo de Moisés, mas está no templo que representou o templo de Moisés e o templo de Salomão. Está onde? No templo que está no céu. E esse sacrifício pelo pecado é o sacrifício de Cristo. Ele é a nossa expiação, o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E ele também é nossa Páscoa. E agora, não é necessário um templo terreno lá em Jerusalém, nem sequer o templo de Moisés, mas que Deus já pôs em função seu templo que está no céu, como templo onde a misericórdia de Deus está sendo manifestada desde que Cristo subiu ao céu e colocou ali seu sangue sobre o lugar santíssimo, sobre a cadeira ou assento de misericórdia, que é o propiciatório lá no céu. E agora, ele tem feito intercessão como sumo sacerdote, não da ordem levítica, da qual Arão foi o primeiro sacerdote, sumo sacerdote, mas da ordem celestial do templo que está no céu, e a ordem sacerdotal é a ordem de Melquisedeque, não de Levi, não de Arão, não da descendência de Arão, mas de Melquisedeque. E agora podemos ver que a essa ordem é que pertencem também todos os escolhidos de Deus lavados com o sangue de Cristo, os quais são reconciliados com Deus e são sacerdotes e reis, sacerdotes do templo que está no céu. E reis do reino de Deus, não do reino dos gentios. Por isso é que aqui, mesmo que sejamos reis, aqui não estamos em uma posição terrena de reis do reino dos gentios, mas quando estivermos no glorioso reino de Cristo, reino milenial, aí estaremos como reis e sacerdotes. E agora podemos ver que o templo que está no céu esteve funcionando, e daí esteve saindo a misericórdia de Deus, tem feito a intercessão por todos os filhos e filhas de Deus pelo Israel celestial. E aí mesmo também será feita a intercessão pelo Israel terreno, para a conversão do povo hebreu com Deus. Mas há algo muito importante, e é que depois que Cristo sai do trono de intercessão no céu, esse trono de intercessão que tinha o sangue de Cristo, o sacrifício pelo pecado que tinha colocado ali Cristo como sumo sacerdote, já não estará ali. Nem o sumo sacerdote também não estará ali fazendo intercessão. Ele se converterá no juiz de toda a terra. E ele também é o rei dos reis e senhor dos senhores. E o trono de Deus no céu, que é
o assento ou cadeira de misericórdia, enquanto Cristo está nele, porque ele subiu ao céu e se sentou à destra de Deus, se sentou no trono de Deus e tem feito intercessão ali. Mas quando sai do trono de Deus, vem para reclamar seu próprio trono, o trono de Davi. E vem como juiz de toda a terra, e o trono de Deus no céu se converte em um trono de juízo. Por isso, em seguida, saem relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto. Tudo isso ocorre quando Cristo já não está ali como sumo sacerdote fazendo intercessão. E isto é porque já terá feito intercessão por todos os seus escolhidos e terá já completado o número do seu corpo místico de crentes, ou seja, da sua igreja. De era em era, ele chamou e juntou seus escolhidos, e agora chame e junta seus escolhidos neste tempo final, na América Latina e o Caribe. Ou seja, que se completará com latino-americanos e caribenhos o corpo místico de Cristo. Em palavras mais claras, dos últimos que Deus tem misericórdia, é dos latino-americanos e caribenhos, enquanto Cristo está no trono de intercessão e depois terá misericórdia do povo hebreu e se tornará ao povo hebreu. Agora podemos ver este mistério que esteve se movendo de etapa em etapa, enquanto Cristo esteve no céu, no trono de intercessão, que é o trono de Deus, onde ele se sentou quando subiu ao céu. E ele recebeu um nome novo também. Agora, Cristo, para o tempo final, quando terminar de fazer intercessão até pelo último escolhido, que tem que estar manifestado na terra em carne humana, em seguida o trono do céu se converterá em trono de juízo. Mas Cristo terá seu templo, já não estará no templo que está no céu, mas estará no seu templo, que é sua igreja, manifestado em toda sua plenitude. E desde esse templo será estendida a misericórdia de Cristo para o povo hebreu e para toda nação, povo e língua, e para toda pessoa que vive no planeta Terra, para esse tempo onde Cristo sairá do trono do Pai e virá a sua igreja, seu templo espiritual, e aí estará. E desde aí se falará ou misericórdia ou juízo para a raça humana. E o juízo divino que sair do trono de Deus no céu será transmitido à raça humana por meio do templo espiritual de Cristo, por meio da manifestação que Cristo terá no seu templo espiritual, na sua igreja, por meio do ministério final de Cristo na etapa da era da pedra angular. Essa é a ordem do novo templo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, para quando estiver terminada a construção desse templo espiritual de Cristo. Enquanto isso, ele está chamando e juntando os seus escolhidos e os colocando no seu templo espiritual, na construção desse templo espiritual, para, no último dia,
ser terminado esse templo com seres humanos e ser dedicado a Deus, assim como Moisés dedicou a Deus o tabernáculo, e Salomão também dedicou a Deus o templo. E veio Deus na luz da Shequina e morou tanto no templo de Salomão, como também morou no templo que Moisés construiu. E onde morou? No lugar santíssimo sobre a arca do pacto. E daí Deus falava ao povo. E aí era onde se efetuava a expiação pelo pecado e a reconciliação do povo com Deus. Agora podemos ver que para este tempo final será dedicado o templo espiritual de Cristo, para Cristo morar em toda a sua plenitude no seu templo e ser manifestado no seu templo e desde o seu templo, realizar a obra correspondente a este tempo final, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós os que vivemos formos transformados. Então já será um templo perfeito, um templo que terá chegado à perfeição e será dedicado a Deus, e Deus morará em toda a sua plenitude nesse templo. E desde aí, Cristo operará grandes maravilhas e milagres que Ele prometeu para o último dia. E sob o ministério da Era da Pedra Angular, que é o ministério que obtém a adoção para continuar ministrando no último dia e se cumprir todo o sinal, maravilha e milagre prometido para o último dia, que chamará a atenção do povo hebreu. Por isso é que os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, são os que estarão fazendo sinais e maravilhas correspondentes ao último dia. E esses são os ministérios de Moisés pela segunda vez e de Elias por quinta vez. Esses são os ministérios que são manifestados por Cristo, pelo Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, no último dia. Por quê? Esse é o Espírito de Cristo, o qual manifestou em Elias Tisbita esse ministério, e em seguida manifestou em Eliseu em uma dupla porção, em seguida manifestou em João Batista, em seguida o manifestou no reverendo William Branham, e o manifestará pela quinta ocasião em um homem ungido com o Espírito Santo do último dia. Na página 449 do livro dos selos, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. E há uma só pessoa que poderia dar cumprimento a essa promessa. O único Espírito que esteve sobre a terra, que eu saiba, teria que ser Elias, como foi em seu tempo, e assim foi predito que seria, porque seu Espírito foi nada menos que o Espírito de Cristo. Quando Cristo veio, Ele foi a plenitude, foi o Deus dos profetas. E agora, vejam, foi o Espírito de Cristo no profeta Elias quem esteve manifestado e operou aquele ministério no meio do povo hebreu. E em seguida veio em Eliseu o Espírito de Cristo e manifestou o ministério de Elias pela segunda ocasião. Em seguida veio o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, em João Batista, do qual o arcanjo Gabriel disse que seria cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre da sua mãe. E foi cheio e teve a manifestação do Espírito de Cristo, do Espírito Santo operando o ministério de Elias por terceira ocasião. E em seguida veio no reverendo William Branham o Espírito Santo manifestado operando o ministério de Elias pela quarta ocasião.
E para o último dia virá o ministério de Elias pela quinta ocasião, que será o Espírito Santo operando esse ministério de Elias pela quinta ocasião, ou seja, que virá o Espírito Santo em um homem do tempo final, o qual aparece em Apocalipse capítulo 7, que é o anjo que vem com o selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo é o Espírito Santo ungindo esse homem com o ministério de Elias pela quinta ocasião. Página 399 do livro dos sellos em espanhol. Página 399 do livro dos selos em espanhol, na pergunta número 11, perguntaram ao reverendo William Branham: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu pensei. Deixem dizê-lo desta forma. Oxalá os irmãos que ouvirão essa fita entendam bem. Eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Um homem de que tempo? Deste tempo. Não um homem. Não um homem de 2000 anos atrás. Não um homem tampouco de 3.000 anos atrás, mas um homem deste tempo. Ou seja, um homem que estiver vivendo em carne e osso neste tempo final. Porque lá, quando Elias já tinha subido, quando se foi no carro de fogo, e Eliseu se encontrou com o filho dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. Eliseu pediu uma dupla porção do espírito que estava em Elias e veio o Espírito Santo em Eliseu e operou o ministério de Elias em uma dupla porção ministerial. E para o último dia, o mesmo Espírito Santo que esteve em Elias, em Eliseu, em João Batista e no reverendo William Branham operando esses ministérios, estará no último dia manifestado em carne humana no seu anjo mensageiro operando o ministério de Elias por quinta ocasião. E nesse mensageiro haverá uma dupla porção ministerial sendo manifestada pelo Espírito Santo, porque também estará o ministério de Moisés manifestado nesse anjo mensageiro. Será o mesmo Espírito Santo operando o ministério de Elias e o ministério de Moisés. E também o ministério de Jesus estará manifestado neste profeta, porque é um mesmo Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo operando o ministério de Elias, o ministério de Moisés e o ministério de Jesus. Ele pode operar todos os ministérios que ele quiser, porque ele é o dono de todos os ministérios. Ele operou todos estes ministérios em todos os profetas do Antigo Testamento e em seguida estava em Jesus Cristo manifestado em toda a sua plenitude. Portanto, em Jesus estava o Espírito que havia operado todos esses ministérios do passado. Por isso, algumas pessoas pensavam que Jesus era Elias, outros pensavam que Jesus era Jeremias, outros pensavam que Jesus era João Batista, outros pensavam que Jesus era algum dos profetas, e assim por diante. É que, sob a unção do Espírito Santo, Jesus Cristo operava como tinha operado o Espírito de Cristo através dos profetas do Antigo Testamento. E agora, quando multiplicou os pães e os peixes, pois qualquer pessoa podia pensar, dizer, este parece que é Moisés, porque Moisés lhe deu codornizes ao povo hebreu no deserto e também deu pão, maná no deserto. E agora este está nos dando peixes e está nos dando pão. Também podiam dizer, outros podiam dizer, não, pode ser Elias. Porque a viúva Elias multiplicou o alimento, a farinha. Outro podia dizer, não, pode ser Eliseu, o qual também abençoou
a una mujer uma mulher y e recebeu bênção de Deus. de Deus. Outros podiam dizer, não, este deve ser João Batista. Porque João Batista dizia às pessoas, geração de víboras, e agora Jesus também está dizendo o mesmo. E assim por diante podiam dizer, não, deve ser este. E quando o viram chorando a Jesus, alguns podiam dizer, este deve ser Jeremias. Mas era nada menos que o nosso amado Salvador Jesus Cristo, no qual estava o Espírito Santo manifestado em toda a sua plenitude. E agora, para o último dia, virá a adoção de todos os filhos e filhas de Deus e a adoção do ministério do anjo de Jesus Cristo, que é o ministério de Cristo manifestado em seu anjo, o qual é colocado na era da pedra angular para ministrar e chegará a etapa em que será adotado o anjo de Jesus Cristo e o ministério que o Espírito Santo está operando no seu anjo. E por isso esse é o ministério tanto para a igreja gentia como para o povo hebreu e também para todos os que viverão no reino milenial de Cristo. E com esse ministério, a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar, porque por meio do ensinamento que esse ministério traz por meio da sua manifestação em carne humana em seu anjo mensageiro, a revelação divina correspondente ao 7º milênio, ou seja, a dispensação do reino, é trazida à igreja de Jesus Cristo, e da igreja de Jesus Cristo se estenderá ao povo hebreu e a todas as nações. Com essa mensagem aqui, também são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Agora, assim como São Paulo nos ensina que não façamos julgos, união desigual com os incrédulos, no humano, humanamente, pois isto é, que os crentes, os jovens, quando se apaixonam, pois devem se apaixonar de pessoas crentes também, para que assim a bênção de Deus seja sobre eles e seja para bênção deles e de todos os seres humanos que estarão ao redor das vidas dessas pessoas. Os incrédulos se unindo com os crentes, ou os crentes se unindo com os incrédulos, o resultado é mau. O resultado que Eva obteve foi mau. E o resultado que Eva obteve trouxe a morte para a raça humana e toda enfermidade, todo problema que a raça humana tem. E trouxe o primeiro homicida, que foi Caim. Em seguida, quando os filhos de Deus, que são os descendentes de Adão, em Gênesis capítulo 5 e 6, vejamos 5. Capítulo 6 de Gênesis diz: como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos dos homens aqui são os descendentes de Caim. E os filhos de Deus aqui são os descendentes de Adão. Adão teve Sete, depois que
Abel tinha el cual morrido, no dejó simiente, o qual no dejó hijos, não deixou semente, pero não deixou ahora filhos, mas agora Sete, Sí. sim, se reprodujo se reproduziu y tuvo e teve hijos filhos y comenzaron e a começaram multiplicarse. a se multiplicar. Y el primer E hijo o primeiro de Set, filho de Sete, Enos, Enos, vean ustedes, vejam vocês, dice la escritura diz a Escritura que luego depois que nació que nasceu este hijo este a Set, filho dice, a Sete, diz, conoció de nuevo a Adán, capítulo 4, capítulo verso 4, 25 versículo a 26, 25 conoció de a nuevo Adán a 26. su mujer, tornou Adão a conhecer a sua la cual mulher, dio a luz un e hijo, ela y teve llamó su filho, nombre Set, a quem porque pôs o Dios nome de Sete, dijo ella, porque, me ha sustituido disse ela, otra simiente Deus en me lugar deu outro de descendente Abel, em lugar de a quien Abel mató que Caim Caín. matou. E a Set também A Sete nació também hijo, nasceu y llamó filho, su nombre a quem Enos. pôs o nome de Entonces Enos. los hombres Foi comenzaron a nesse invocar tempo que os homens nome começaram a de Jeová. invocar o nome do Senhor. Y ahora E agora, estos estes descendientes descendentes de Sete de Set são chamados os filhos de Deus, e e os descendentes de Caim são chamados os filhos dos homens. E E essa união somente foi de vantagem para os filhos dos homens, ou seja, a descendência de Caim, mas para os filhos de Deus, que vêm por meio de Adão, e de Adão por meio de Sete, e Adão e Sete que veio de Adão, para os filhos de Deus, a descendência de Sete não foi de benefício. Aí se mesclou mais e mais o sangue dos filhos dos homens com o sangue dos filhos de Deus. E se beneficiaram os filhos dos homens, ou seja, a descendência de Caim, mas se prejudicou a descendência de Sete e todos os demais filhos que Adão teve. Por quê? Por quê? Porque por meio dessa mescla, dessa mistura, vejam vocês, os seres humanos, antes Adão, podia viver eternamente, mas por causa dessa mescla que houve lá no Jardim do Éden, a raça humana caiu em morte. E em seguida, por meio desta união dos filhos de Deus com os filhos ou filhas dos homens, encontramos que o ser humano, o qual já tinha se tornado mortal por causa do pecado, vejam, Sete, vamos ver quantos anos viveu. Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu 912 anos e morreu. Enos, o filho de Sete, viveu 905 anos e morreu. Ou seja, no capítulo 5 de Gênesis, aí está toda essa história dos anos que eles viviam. Vejam, aos 130 anos foi que Adão teve a Sete, gerou Sete. Um homem aos 130 anos, atualmente, onde está? Está bem dormidinho o seu corpo físico sobre a terra ou em algum outro lugar onde o tiverem levado. Mas agora, Adão está jovenzinho ainda. Viveu 930 anos depois, vejam vocês, depois do pecado, já se tornou mortal, mas vejam,
930 anos, ou seja, que 130 anos é como quanto diríamos? Como um sétimo. Uma sétima parte de 930 anos, mais ou menos. E então estava em uma sétima parte, um sétimo da sua vida terrena imortal. Em seguida, Sete, quando gerou a Enos, vejam quantos anos tinha. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Atualmente, uma pessoa que aos 100 anos gere um filho, pois, dizem, aquele velhinho gerou um filho. Mas agora vejam, Sete viveu 912 anos, portanto, aos 105 anos, ainda estava em uma nona parte, um nono da sua vida. Era um jovenzinho. Agora, normalmente uma pessoa vive de 70 a 80 anos. Vamos dizer uma pessoa que viva 70 anos, ou 80 anos, 80 anos, uma oitava parte da sua vida, uma oitava parte da sua vida, quanto seria? 10 anos. 10 anos. Ou seja, que Sete, aqui, com 105 anos, estava como um jovenzinho de 10 anos, mais ou menos. Não em estatura, mas em tempo, porque lhe faltavam ainda 807 anos para morrer. Agora, vejam vocês, encontramos que essa quantidade de anos assim chegou até Lameque, que viveu 777 e morreu. E depois Noé viveu quanto? Noé viveu 600, vamos ver quantos anos. Vamos ver com quantos anos Noé morreu. Noé, aos 600 anos da sua vida, foi que veio o dilúvio. Assim que Noé, vamos ver em que lugar encontramos a idade dele. Em Gênesis capítulo 9, versículo 28 ao 29 diz: Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Por mais que uma pessoa vivesse, ao final tinha que morrer. Não podia chegar a 1000 anos, porque 1000 anos diante de Deus é um dia. E Deus havia dito que no dia em que o homem pecasse, nesse dia morreria. Assim que não podia chegar a 1000 anos, por isso é que quem mais viveu, o qual foi Matusalém, viveu 969 anos. Mas morreu também. E agora, dessa descendência de Adão, já mortal, o último que viveu mais, o último, foi Noé, que viveu 950 anos, mas também morreu. Em seguida, vem a geração pós-diluviana e quem viveu mais depois de Noé foi Sem. Vamos ver.
São essas as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou a Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. Ou seja, viveu 500 anos depois que gerou Arfaxade e gerou filhos e filhas. E aí terminou sua vida. E tinha, quando gerou Arfaxade, tinha 100 anos. E 100 anos mais 500 anos são 600 anos. Agora vejam que o filho de Noé, Sem, viveu 350 anos menos que Noé. E 350 anos menos que Noé é bastante tempo. E em seguida, Arfaxade, o filho de Sem, diz: viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. Viveu Arfaxade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. E 403 anos mais 35 anos são 438 anos. Agora vejam como a vida do ser humano vai se encurtando mais e mais. A vida dessa descendência de Adão por meio de Sete. E agora continua se encurtando. E viveu Selá viveu Selá 30 anos e gerou Eber. E viveu Selá depois que gerou Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E vejam vocês, morreu Selá de quantos anos? Selá morreu de 433 anos. Por quê? 30 anos mais 403 anos são 433 anos. Em seguida, Eber viveu um pouquinho mais. Viveu 464 anos, mas depois vejam. E viveu Eber depois que gerou a Peleg. Estou lendo em Gênesis capítulo 11, versículo 17 diz: e viveu Eber depois vamos ver. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. Viveu Eber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E 430 anos mais 34 anos são 464 anos. Mas agora vejam a Peleg. E Peleg viveu 30 anos e engendrou a Reu. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E 209 anos mais 30 anos são 209 anos mais 30 anos são 239 anos. Aí se encurtou a vida. Aí quase pela metade. Ou na metade do que tinha tido seu pai Eber. E daí continua baixando, diminuindo a idade deles.
E se continuarem lendo através da Bíblia, vocês encontrarão que continuou diminuindo a idade das pessoas. Vejam, e Nacor, o pai de Taré, viveu 148 anos depois. Taré viveu certa quantidade de anos. E de Abraão se diz que viveu uns 175 anos. Vamos ver onde está o tempo que Abraão viveu. E agora, para a geração na qual nós vivemos, uma pessoa que vive 175 anos, esse é um campeão. Mas vejam, antes de Abraão e antes de Noé, pois viviam 800 e 900 anos e 900 e um pouco de anos. Mas vejam vocês, por causa do pecado e da mescla das raças, da raça dos filhos de Deus com a dos filhos dos homens, que são a descendência do maligno, a descendência de Caim e, consequentemente, a descendência do maligno por meio do engano da serpente a Eva. Agora, vejam vocês, a vida do ser humano foi se encurtando e no sangue dos seres humanos temos uma mescla, uma mistura, a qual é negativa para o ser humano. Aí estão os diferentes genes daninhos para o ser humano. E a ciência já foi descobrindo os diferentes genes, por exemplo, os que causam tal enfermidade ou essa outra enfermidade e assim por diante. E podem determinar, por meio de um estudo do sangue, em uma criança, do que pode padecer essa criança, de que doença pode padecer mais adiante, porque tem aí os genes das diferentes doenças, porque está aí no sangue. E vejam como ainda a vida, até a vida das enfermidades está no sangue. E agora, diz a ciência que se pode tirar esse gene daí, então a pessoa, pois, não terá essa enfermidade, essa doença. Também encontraram aí o gene que produz a velhice. Se puderem tirar, pois já então o ser humano pode resolver muitos problemas de sua vida. Mas isso Deus o vai resolver. Vocês sabem de uma coisa? Que Deus já nos deu um sangue novo, o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que nos limpa de todo pecado. E, com a transformação de nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo, teremos um novo sangue nesse novo corpo, o qual não terá esses genes, nem de doenças, nem de velhice, nenhum gene de morte. Mas tudo será de vida. Esse é o sangue de Jesus Cristo. Desse sangue é que nós viemos, o qual recebemos. E agora, vejam vocês, nos limpa de todo pecado, tira o pecado, o desintegra. E agora, nós, no novo corpo, não teremos os problemas que temos neste corpo. Mas enquanto estamos neste corpo, nós aproveitamos bem o tempo servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, trabalhando em sua obra e sendo fiéis a Ele.
E como podemos ser fiéis a Ele? Sendo fiéis à Sua palavra, seguindo seus ensinamentos para nós. E agora, assim como São Paulo nos ensina que não se pode fazer jugo, união desigual com os infiéis, agora vejamos que mulheres na Bíblia representam igrejas. Portanto, a igreja que nasceu no dia de Pentecoste foi representada em Eva, como também está representada em Sara, e também está representada em Maria, mas ao cair, já não pode levar a representação de Maria até que chega a este tempo final, onde Maria é tipo e figura da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês, assim como a serpente enganou Eva, São Paulo diz: temo que vossos sentidos sejam extraviados ou enganados. E agora a igreja que nasceu no dia de Pentecoste, em seguida perdeu o primeiro amor lá na etapa ou era de Éfeso. E em seguida a encontramos caída, como aconteceu a Eva, por se unir incorretamente, perdeu seu primeiro amor a Cristo e então se apaixonou pelo mundo. E lá em Niceia a encontramos caída como Eva. Mas de era em era, Cristo esteve realizando uma obra e estiveram vindo filhos e filhas de Deus por meio da manifestação de Cristo através do mensageiro de cada era. E para este tempo final, a igreja é representada na Virgem Maria, a qual recebeu a palavra e disse: seja feito conforme a tua palavra, para trazer o quê? O Filho de Deus, Jesus Cristo, dar à luz um filho por criação divina. E para este tempo final, Cristo traz filhos e filhas de Deus por meio do novo nascimento e por meio da sua igreja na era da pedra angular, em corpos teofânicos, e em breve também trará filhos e filhas de Deus em corpos físicos imortais, eternos e incorruptíveis, glorificados, porque para este tempo final, Cristo ressuscitará os mortos em Cristo, em corpos eternos, e nos transformará, nós os que vivemos. E isso será por meio de uma igreja virgem que subiu à era da pedra angular. É nessa igreja onde haverá essa manifestação de filhos e filhas de Deus. Primeiro nascem no campo espiritual, obtendo o novo nascimento ao crer em Cristo e recebê-lo como seu Salvador, e assim nascer ao receber o Espírito de Cristo, nascer na sexta dimensão e obter o corpo teofânico, mas para este tempo final também obterão o corpo eterno. E é como nascer nesta terra em um corpo novo. E isto será no meio da igreja de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus Cristo a que trará esses filhos e filhas de Deus com corpos eternos. E agora, sua igreja não pode se unir a nada a não ser a Cristo,
ao qual está unida para trazer filhos e filhas de Deus neste último dia, e trazer os filhos e filhas de Deus na ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Essa igreja virgem é a que trará essa manifestação de filhos e filhas de Deus neste tempo final. E isso será a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, a redenção do corpo físico, ou seja, a transformação do nosso corpo, onde obteremos o corpo eterno. E quando estivermos com o corpo eterno, todo problema terá terminado. E estaremos com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. É muito importante nunca perder o primeiro amor. É muito importante nunca perder o primeiro amor. Sempre os problemas no lar são motivo da perda desse primeiro amor. A pessoa não pode deixar que se esfrie esse primeiro amor. Porque depois vem problemas. Se um dos dois perder o primeiro amor, como aconteceu com a igreja na era de Éfeso, da qual Cristo disse que tinha perdido o seu primeiro amor, o seu amor a Cristo. E por isso se uniu ao mundo e produziu assim os muitos problemas que existem no cristianismo. E as muitas interpretações e muitos produtos híbridos no meio do cristianismo. Ou seja, muitos Caíns. Bom, vimos os problemas que se obtêm quando se faz uma união incorreta. Mas quando se faz uma união correta, então o produto são grandes bênçãos para as pessoas e para todo o corpo místico de Jesus Cristo. Uma união má traz maus resultados. Uma boa união traz bons resultados. E quando se tem uma boa união, então vigie, que não se esfrie esse primeiro amor. É preciso mantê-lo sempre, para que assim não se perca a bênção que há nessa boa união que foi feita. E dê graças a Deus por essa bênção tão grande. Mas os que não tiverem feito uma boa união e sua companheira ou seu companheiro não seja um crente, pois já se meteu nesse problema, ou foi que não era um crente nenhum dos dois e agora chegou a Cristo, um dos dois, pois ore pela outra pessoa para que Deus tenha misericórdia também dele. Não vá dar de ombros e dizer que já não quer mais amá-lo e dizer: eu estou orando por ti para que Deus também te abençoe. E que leia a palavra de Deus e leia as mensagens para que assim Deus lhe abra entendimento e o abençoe também. Se a outra pessoa consente em viver com a pessoa, São Paulo diz que isso está bem. Mas se não quiser viver com a pessoa, pois o que vai se fazer? Agora São Paulo diz: nunca se separem.
Não se separem para que o diabo não tente a nenhum dos dois, porque se separarem, o diabo, pois ao homem vai trazer outra pessoa e a mulher vai trazer outro homem que vai chamar a atenção, e aí vem a tentação, tanto para a mulher como para o homem, e depois se encontram em problemas. Diz São Paulo somente, se separarem, seja para a oração e algo importante nas coisas de Deus, que assim for necessário. Agora, nos ensina São Paulo também que se separarem, porque têm problemas e se separaram, que saibam que não podem se casar de novo. São Paulo disse que a mulher, se separar ou se receber carta de divórcio, ela não pode voltar a se casar. Isso o disse também nosso irmão Branham. E por isso é que São Paulo e nosso irmão Branham também ensinam que é melhor resolver os problemas. E se a pessoa já não sente o mesmo amor, pois foi que se esfriou esse primeiro amor, e então é preciso pedir a Deus que os ajude para que entre em calor, nesse calor desse primeiro amor, e seja restaurado esse primeiro amor. E vivam felizes sempre. Agora, os que se separaram ou se casaram e se casaram de novo, tem um problema diante de Deus. Mas oramos a Deus que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e com seu sangue os limpe desses erros e pecados e sejam restaurados. E o lar que formaram, pois seja abençoado por Deus, e criem seus filhos em paz, e nunca mais cometam esses erros. É bom compreender essas coisas para a pessoa saber a seriedade que o matrimônio tem, para que assim não tenham problemas com Deus. Agora, podemos ver que tudo isso está ensinado na Bíblia. Até o próprio Jesus Cristo falou do matrimônio. E de todas estas coisas. Agora, eu amo todas as pessoas. E eu não critico nenhuma pessoa, mesmo que tenha desse tipo de problemas, mas que digo que busquem a Deus e orem a Deus para que Deus tenha misericórdia de você e de sua companheira ou seu companheiro e também de seus filhos. E que os perdoe e os abençoe e os ajude a caminhar sempre em frente. Porque nenhum problema destes pode apagar o nome do livro da vida do Cordeiro dos escolhidos de Deus. Mas não se metam em problemas. O melhor, façam as coisas de acordo com a palavra de Deus e não façam julgos, uniões desiguais, para que assim evitem problemas. E ainda fazendo julgo, união com um crente, algumas vezes há problemas. Como será com os não crentes? Mas recordem, se já estiver unido com um não crente, pois ore por essa pessoa, trate-o bem ou trate-a bem, de modo que Deus os abençoe e possam ser felizes no matrimônio e possam criar seus filhos no temor de Deus, guiando seus filhos sempre nas coisas de Deus.
união que produz maus resultados, vocês já sabem qual é ou quais são. Mas a união que produz bons resultados é a união que é de acordo à palavra de Deus, às leis divinas. E isso é assim para nós como indivíduos e é também assim no campo espiritual para a igreja do Senhor Jesus Cristo. União que produz bons resultados. Essa é a união que todos queremos ter, tanto humanamente como também espiritualmente. E a união com Cristo de cada pessoa é a que produz os bons resultados. E para o nosso tempo, assim como houve em cada era uma manifestação de Cristo em Espírito Santo por meio do mensageiro, e a união com Cristo nessa manifestação em cada era, produziu bons resultados, porque produziu os filhos e filhas de Deus de cada uma dessas eras. E para este tempo final, Cristo estará em sua igreja na era da pedra angular manifestada em seu anjo mensageiro. E a união com Cristo na sua manifestação final produzirá bons resultados também. Produzirá a era correspondente a este tempo e os filhos dessa era da pedra angular, e produzirá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos, e o rapto ou o arrebatamento dos escolhidos de Deus para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam todos os bons benefícios que produzirá a união com Cristo neste último dia na era da pedra angular. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês dando testemunho destes dois tipos de união, da união que produz maus resultados e da união que produz bons resultados. E que Deus nos ajude a todos para sempre fazer as coisas conforme a palavra de Deus, para assim obter os bons resultados. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e os prospere espiritualmente e materialmente, e os encha do seu amor divino, e o amor para com Cristo seja esse primeiro amor todos os dias de nossa vida. Esse primeiro amor que sentimos por Cristo permaneça sem nunca se esfriar. Permaneça esse primeiro amor por Cristo em nossa era, a era da pedra angular, e em nossa dispensação. E da parte de Cristo permanecerá esse amor sempre para nós. E da minha parte, para vocês também permanecerá esse primeiro amor. E da minha parte para Cristo também. E da parte de vocês também. Sabem vocês de uma coisa? Que nossa era, a era da pedra angular, é a era do amor divino. E esse amor divino nunca se esfriará. Esse amor divino permanecerá em e com o fogo do Espírito de Deus manifestado todos os dias de nossa vida terrena, neste corpo terreno, e em seguida no corpo novo, no corpo glorificado. Sendo a era do amor divino, vejam vocês, é a era onde não se apagará o fogo do amor por Cristo nos filhos e filhas de Deus, da era da pedra angular e da dispensação do reino. Porque nos unimos a Cristo.
E isso produz os bons resultados que Ele prometeu para todos nós. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Essa é a melhor união que o ser humano pode fazer. E é com Cristo, nosso Salvador. E essa é a que produz os melhores resultados que uma boa união pode produzir. É a união que melhores resultados produz para todos nós. Vida eterna. Que Deus os abençoe e guarde a todos.